Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o psicólogo Daniel Sá e você faz parte da família Receitas Psi. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para muita gente. Eu acredito que vai despertar em você esse desejo de poder ser criativo. Eu tenho uma história que ela é fantástica. Quer saber? Então fica comigo e após a vinheta eu te conto toda a história. O texto chama-se O Vendedor de Geladeira no Polo Norte. Numa indústria de geladeiras, havia um vendedor que lá já trabalhava há muitos anos. Era até eficiente em seu trabalho, porém extremamente chato, e ninguém mais o suportava. Vivia de mau humor com seus colegas e encrencava com todos os setores da empresa. Todos queriam que fosse demitido, mas sua demissão não era assim tão simples. E não apenas porque a multa rescisória seria alta. O maior problema eram as horas extras que tinha na casa. Daria uma fortuna pagar isto tudo. A direção da empresa tinha medo que uma demissão gerasse uma reclamação dessas horas e uma conta monstruosa a ser paga. E assim o tempo passava neste impasse. O sujeito sendo insuportável e a empresa sem coragem de demiti-lo. Um dia, alguém teve uma ideia. Por que a empresa não o transfere para uma área de vendas tão ruim que ele mesmo peça demissão? A ideia foi acolhida como ótima. Só faltava escolher o lugar. Este também não demorou a ser decidido. O vendedor seria transferido para abrir uma nova frente de negócio, a venda de geladeiras no Polo Norte. E para lá despacharam o vendedor, esperando já a sua carta com o pedido de demissão. Esta, porém, não veio. O que vinha eram pedidos e mais pedidos de geladeira para o Polo Norte. E eram muitos pedidos, inclusive de geladeiras grandes, de 2, de 3 portas. Ninguém na empresa entendia o que estava acontecendo. Alguém não resistiu à curiosidade de saber como o sujeito estava conseguindo vender geladeiras para os esquimós no Polo Norte e resolveu telefonar para perguntar. O vendedor disse: "É muito simples. A geladeira aqui tem muitas utilidades, menos a de gelar as coisas. Como é uma caixa térmica, usa-se a geladeira para, por exemplo, guardar bebidas para que não congelem. Usa-se como guarda-roupa, para as roupas não ficarem tão frias. Usa-se para guardar as botas de modo que quando elas são calçadas, não estejam congeladas. Ah, e aquelas geladeiras grandes que tenho vendido são usadas deitadas como caixa para dormir. É muito mais quentinho que no iglu." Olha que texto fantástico, né? O vendedor de geladeiras no Polo Norte. Imagina, quem queria, em sua sã consciência, vender geladeiras num lugar tão frio assim, né? Pois bem, esse texto ele vai chamar muito a atenção da gente por uma questão muito interessante. A primeira delas é a criatividade, que eu quero falar com vocês. A criatividade, nesse momento, ela é tudo. Ela nos tira de situações mais adversas. Enquanto aquela empresa e aqueles outros funcionários acharam que ele ia pedir demissão, foi aí que veio a ideia de se pegar essas geladeiras e transformá-las não para aquilo que de fato elas foram criadas, mas para algo que ela também seria útil. Veja, sair de situações adversas é possível. Se você hoje está vivendo uma situação adversa na sua vida, seja um relacionamento, seja um emprego, né? Você está numa empresa que não está te fazendo bem, que você vive ali naquela empresa todos os dias como se fosse o mesmo dia. Enfim, é uma relação familiar que você esteja aprisionado, que você não está conseguindo sair. Hoje esse texto vai te ensinar que é possível, através dessa criatividade, olhar para as coisas não para o que elas de fato representam, mas para novas possibilidades
que eu posso, com aquela mesma situação, fazer e acontecer na minha vida. Então, sair de uma situação adversa é possível a partir desse texto, O Vendedor de Geladeiras no Polo Norte. A importância de viver a realidade. Se ela impuser a você mudanças, é preciso segui-las. Se hoje você está numa empresa e que está difícil lidar com a cobrança que existe dentro dela, se você hoje está numa instituição, é difícil lidar, né? Se você está hoje dentro da sua família, é difícil lidar, não desista. Transforme tudo isso em possibilidade de mudança. É isso que o texto quer dizer para você hoje. Há uma grande importância de não negarmos aqui a realidade que estamos. Quanto mais você nega essa realidade, no sentido de desistência, de desânimo, de querer sair, abandonar tudo. Imagina se esse homem, ao receber o convite que iria montar uma filial lá no Polo Norte, uma filial de geladeiras, de venda de geladeiras, gente, eu acredito que a maioria das pessoas que hoje estão me ouvindo iriam dizer, eu quero ir embora agora. E era justamente isso que esperavam dele. E o que ele fez? Não, eu vou. Ou seja, ele aceita a realidade. Veja que esse ponto é extremamente importante. Aceitar a realidade que você hoje tem. E ali sim, não importa as dificuldades que ela vai colocar a você, abrace-as e transforme toda essa realidade em possibilidade. As situações adversas, elas podem ser revertidas pela criatividade. Então é preciso que na sua vida você valorize a criatividade. Imagina só, né? Quem queria pensar que uma geladeira serviria como guarda-roupas? Que uma geladeira serviria como cama? Até porque na minha vida inteira eu entendi que geladeira era para gelar. Veja, mas naquele lugar tão frio, o que eles menos precisavam era de algo ainda mais frio, que gelasse ainda mais aquilo que eles já tinham. Então, se eu continuo preso a uma ideia cultural, se eu continuo engessado, isso me faz cada vez mais me aprisionar naquelas ideias, naquele conceito. Então eu preciso usar da criatividade para sair desse engessamento. Muitos de nós vivemos em função de ordens. Faça isso, faça aquilo, eu quero assim, né? E existe uma história muito interessante também dentro dessa, né? Que um patrão pediu um suco de abacaxi. Ele queria tomar um suco e disse, eu queria um suco de abacaxi. E pediu que o funcionário fosse comprar esse suco. Deu 1, 2 horas, 3 horas. O funcionário chegou muito apreensivo e disse, olha, eu procurei a cidade toda e não encontrei o suco de abacaxi. O patrão então virou para ele e disse, você está demitido. E ele disse, mas por que eu não encontrei o suco de abacaxi? Ele disse, não, porque você não me trouxe nenhum suco. Então, precisamos ser criativos, precisamos sair desse engessamento, precisamos apostar em novas possibilidades. Possivelmente, agradaria aquele patrão apenas tomar um suco, né? Às vezes nós ouvimos situações em que nós queremos segui-las como aquilo que foi imposto a nós, seja culturalmente, por exemplo, o fato da geladeira gelar. Então, na cabeça de uma pessoa engessada, ela diria, eu não vou para um lugar frio vender geladeira, porque lá ninguém precisa de geladeira. O fato é que ele possivelmente já tinha uma ideia para o que ele iria fazer com essas caixas térmicas, né? E justamente foi isso. Ao saber também a utilidade daquilo que você vende, daquilo que você realmente produz, isso é muito importante para que você saia do engessamento. Aquele vendedor sabia das utilidades do produto que ele vendia. Isso é o que? O conhecimento teórico que nós temos que ter. Dentro da nossa formação, dentro daquele trabalho que nós exercemos, temos que conhecer profundamente aquilo que somos impostos a realizar. Então, vender uma geladeira não é simplesmente vender a geladeira, mas é conhecer inteiramente para o que ela serve. É preciso ter coragem para enfrentar novos caminhos. Se na primeira tentativa desistirmos, nós nunca saberemos o que iria acontecer. O que me faz, Daniel, desistir quando eu recebo uma notícia como essa, por exemplo,
que eu teria que sair do setor que eu estou para ir para um outro setor, ou sair de um estado onde eu moro, onde eu resido, para ir para outro, sair de um país que eu nasci para sair para um país desconhecido. O que me faz realmente desistir no meio do caminho? O medo pelo novo. O medo do novo é algo assustador, mas é preciso entender que sempre temos medo do que nós não conhecemos. Se você vai resolver um problema no banco, por exemplo, você não tem o conhecimento daquele problema que você precisa resolver, você fica receoso. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu vou resolver? Então, existe um medo ali inicialmente, mas mesmo assim, existe também uma coragem, uma necessidade de resolver aquela situação. E é justamente dessa coragem e dessa necessidade que temos que abraçar quando uma proposta nova chega para a gente. Então, temer ao novo, isso é extremamente natural. O que nós não podemos é desistir. Imagina se você recebesse o convite para vender geladeiras no Polo Norte, você possivelmente perderia toda a sua rescisão, você pediria suas contas, perderia todas as suas horas de trabalho, seus anos trabalhados, porque você não acreditou em você mesmo. Não acreditar em si mesmo é algo triste. E é preciso trabalhar isso. Se você ainda não assistiu ao nosso vídeo falando sobre o Conhece-te, Aceita-te, Supera-te, clique aqui no card, este card, e na nossa descrição, e você então vai assistir e vai entender o que eu estou falando de conhecimento de si mesmo. E por falar em curtir, gostar, não ter medo do novo, né, se aventurar, você já se aventurou e já deu um like pra gente? Olha, o seu like é muito importante para que esse canal continue. Você gosta dos nossos vídeos? Eu tenho certeza que você gosta. Você está aqui me ouvindo. Se você me ouviu até aqui, é porque você gosta da nossa programação, você gosta dos nossos vídeos, dos temas que a gente coloca aqui. Então, curte a gente, dá aquele like gostoso e compartilhe com uma pessoa que está precisando realmente ouvir esse texto. E não só isso, né? Estamos lá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Segue a gente, dá essa força pra gente, e quanto mais você divulga, mais você ajuda, mais você nos anima a querer então enfrentar esse desconhecido, esse novo, e quem sabe juntos vendermos geladeiras no Polo Norte. Até lá, até o próximo Momento Psi. Tchau, tchau!